Sejam bem-vindos a mais um quadro do Carreira Fit. É o quadro de carreira e profissionalismo na educação física no Pode Mais da Estácio Rezende. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui, que é graduado em educação física, especialista em treino esportivo, proprietário e fundador do Estúdio A2 e agora cofundador da equipe de alta performance Elevate Performance, tá? Apresente-se para a galera, Dudu. Sou Eduardo, mais conhecido como Dudu, profissional de educação física, estou aí na correria, faz quase 20 anos já que eu estou na profissão, tenho 11 anos de Estúdio A2, a gente montou uma estrutura diferenciada para a cidade na época, trazendo treinamento funcional como base principal para o nosso tipo de serviço. Sou pós-graduado, trabalho com educação física, então já tem 20 anos aí, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar e fazer, e fiz o negócio rodar. E tô aí pra gente bater um papo legal, pra conversar, falar um pouquinho sobre a profissão, sobre a área, sobre empreendedorismo, enfim. Legal. Que vier, a gente tá aí, Tiagão. Vamos falar. Bom, já para dar um embasamento para vocês aqui, pra vocês terem uma ideia, 2 dos entrevistados, se não 3 que vieram aqui nesse quadro, já falaram do Dudu. Dudu participou da formação de carreira deles, tá? Porque formação de carreira a gente sabe também que não é só na faculdade, estágio conta muito. Sim. Os profissionais que vão embasar você ali, que vão te ensinar e te dar dicas, contam muito. E ele, desse quadro aqui, vieram 3. Que eu conheço de fora tem mais. Deve ter pelo menos uns 5 aí. Que eu conheço que tiveram as carreiras influenciadas por ele, né? Foram moldadas por ele. E eu tava brincando até com ele aqui num pré-papo, que é a primeira vez que eu estou conversando direito com ele, né? E eu vou aproveitar para entrevistar e conhecer mais sobre ele aqui para vocês. Mas o que me deu embasamento para trazer ele para vocês? Porque ele, cara, foi o pioneiro é um nome pesado, de estúdios personalizados em Resende, entendeu? Então, assim, ele tem muito a dizer aqui. E mais, ele é um dos únicos que trabalha com um treinamento mais direcionado para performance ou, digamos assim, para as valências físicas gerais e não só o treinamento em si voltado para a musculação, vamos dizer assim, né? E ele já faz isso há muito tempo. Então, com certeza, o Dudu tem muito para falar para vocês. Então, vamos lá, Dudu. Como é que entrou a educação física na sua vida? Cara, eu sempre pratiquei esporte. Me lembro de desde moleque, sempre gostei muito de bike. Sempre. A bike foi uma coisa que eu sempre tive comigo. E naquela época, assim, eu faço esse ano 40 anos, né? Não sou jovem Tá ainda. novo, pô. Mas assim, me lembro já pratiquei futebol, já fiz capoeira, atividade física na escola sempre pratiquei. Futebol nunca foi meu forte, então nunca sou ruim de bola pra caraca, não gosto de jogar futebol porque eu não sei jogar, brinco com meu filho hoje, mas sempre teve presente na minha vida. Quando eu fiz 15 anos, eu lembro que eu comecei a fazer musculação. Então eu entrei na musculação com um primo Você e um já amigo. era de Resende? Eu sou de Resende, sou nascido aqui. Beleza. E comecei a fazer musculação e com 15 anos também comecei a pedalar com mais frequência. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, aí você começa a ganhar um dinheirinho, ganha uma bike. Eu lembro que meu avô me deu uma bike quando eu fiz 15 anos, aquela Caloi alumínio que todo mundo queria ter. Ganhei essa bike, comecei a trabalhar perto de uma bicicletaria. Então assim, meu salário ganhava, eu já gastava tudo ali. Você começa a trocar peça, fazer isso, fazer aquilo. E quando eu fiz 18 anos, 17 para 18 anos, eu já trabalhava, eu decidi fazer educação física porque é uma coisa que eu praticava já com muita frequência, tanto a musculação quanto o ciclismo. E dali foi a primeira coisa que eu tive em mente, fiz vestibular para Ezefic lá em Cruzeiro, entrei, fiz os 4 anos de graduação, depois uma pós-graduação e estou aí até hoje. Legal. Na área, na E nessa época, essa Caloi Alumínio era MTB ou era... Era mountain bike, 18 marchas, era 3 na frente e 7 atrás ainda, 6, 7 atrás, se não me engano. Andava ali inteiro? Andava aqui, primeiro passeio... Você é daqui, não? Sou. Então, o primeiro passeio que todo mundo foi para Formoso. Chega, acha que é longe, que não vai chegar nunca. E hoje você vê que você leva 1 hora para chegar lá, você levava 2, 3 de mountain bike, mochila nas costas, sem roupa, sem capacete, sem nada. E vamos era muito diferente a prática naquela época, né? Era bem diferente. Acho que como todo mundo começa com a prática do ciclismo, vai muito nessa, né? Qualquer bicicleta, sem equipamento nenhum, aí começa a comprar uma camisa, aí compra um capacete, garfinha, aí compra um short que ninguém quer usar, que tem vergonha, aquele short colado, acha estranho, ninguém quer usar, depois eu passo a sapatilha e depois vai embora. É engraçado ver essa transição, você falando agora, eu fiquei lembrando várias vezes que eu já presenciei, ou a pessoa tem capacete e não tem mais nada, ou tem camisa, não tem capacete, não tem sapatilha. E de vez em quando você ainda encontra uma galera pedalando assim, né? Mas é que todo mundo começa desse jeito. Mas sempre encontra um ou outro. Mas aí, beleza. Passou, como é que foi essa parte de decisão, então? Pô, eu tenho a musculação na minha vida, eu tenho a bike, eu já vivo isso há 4 anos, né? Que você estava nessa fase de 15, já investiu seu dinheiro ali na bike.
Como é que era a aceitação da educação física naquela época? Cara, assim como... Assim, até hoje isso tem, né? O pessoal acha que a educação física não dá dinheiro, que você não vai conseguir evoluir como profissional, que você vai só jogar uma bola pra galera numa quadra e ficar lá com o professor. Então, assim, eu nunca quis trabalhar com escola. É uma parte que eu tive que fazer na faculdade, mas eu nunca quis trabalhar com essa Uhum. área. Eu tive um tio, tenho um tio, né? Meu padrinho, que é professor de escola. Então, Hum. sempre vi ele trabalhando, correndo atrás, conseguindo tudo que ele conseguiu através da educação física. E eu vou te falar que foi muito assim, decidi fazer e fui fazer, não tive muito assim, caraca, por quê? Onde? Será que vai dar certo? Se não vai? Eu comecei muito nisso. Uhum. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com academia, com musculação. Então, até por praticar a musculação e praticar o ciclismo, mas nunca tive vontade de trabalhar com escola, mas a Saquei. vontade veio mesmo pela prática que eu sempre tive da atividade física, do exercício, de sempre fazer alguma coisa. Eu falei que eu já fiz muita coisa Aham. pô, futebol quando era moleque, sempre andei de bike, eu fiz um tempo de capoeira. Aí Viveu bem quando, esse quando esporte eu aí. entrei na faculdade, fiz um pouco de jiu-jitsu, porque tinha o judô, aí puxou uma coisa na outra. Aham. Já fui triatleta, já corri, eh, e agora uso o ciclismo e o treinamento funcional como base minha na parte Entendi. esportiva. Então, assim, eu não tive assim um estalo, vou fazer por causa disso, mas Aham. eu comecei a educação física por vontade, por praticar exercício, e cara, hoje tudo que eu tenho na minha vida, minha família, minha casa, meu carro, a minha empresa, eu devo à educação física. E assim, para quem quer, vai ter que trabalhar muito, vai correr atrás e dá para chegar. É. É uma coisa que assim, a educação física não dá dinheiro, só a medicina ou só a advocacia, engenheiro, enfim. É uma área que tem muito para crescer ainda, Total. tem muita... Você, assim, você pode trabalhar com muitas vertentes, muitas áreas, muitos esportes, modalidades, enfim, tem uma infinidade muito grande de coisa para trabalhar, Com mas tem que certeza. trabalhar, tem que correr atrás É. e tem que vestir a camisa e se dedicar, porque não é fácil, mas Aham. dá. E se descobrir, né? É o É, que você falou. Eu também, quando entrei na educação física, não tinha um nicho determinado. bate-pronto determinado assim, Uhum. não. Mas eu digo assim, eu pergunto também porque eu gosto de saber. Por exemplo, meus familiares ficaram meio assim quando eu escolhi educação física. Aconteceu isso com você também? O pessoal que tava em Cara, meus pais volta? não, porque assim, meu pai bancário, minha mãe professora de escola de maternal, Uhum. jardim 1. Então, assim, já tenho essa parte de profissional, de professor na família, né? Legal. Tenho um tio também que deu certo a profissão, meu tio até hoje trabalha, ele Aham. trabalha lá em Penedo, como professor, já foi diretor de escola, então, assim, nunca tive essa cobrança, educação física não dá certo e tal. Entendi. Sempre tem uma piadinha outra por fora, vai ficar jogando bola, porque assim, a gente vê que a educação física voltada para a escola, muitos profissionais ainda são essa. Você se forma, joga uma bola para a molecada jogar, como eu tive também em escola pública, por exemplo. Aham. Estudei em escola pública, no meu segundo grau tinha isso. Você fazia, a educação física era jogar bola e fazia aquele teste físico de correr, fazer Sei, barra, sei, flexão, sei. abdominal, e era Aham. isso. Em escola particular, eu tive bons professores e uma educação física mais legal. Tipo, eu estudei na escola 1, do jardim até a oitava série. E lá eu tinha matéria, tinha prova prática, prova teórica, Uhum. Chega a tinha aprender as coisas. as modalidades separadas, primeiros socorros. Então a gente teve uma Pô, graduação, primeiros socorros. tinha primeiros socorros num bimestre, depois é futebol, basquete, atletismo e vôlei. Tinha uma sequência para seguir lá. Então, assim, mas eu nunca tive esse preconceito da minha família que, vai fazer educação física e... Eu acho que o pai e mãe sempre tem um receio de qualquer coisa que você for fazer, É, né? total. Isso é Assim, aí total. depois eu decidi abrir o estúdio. Pô, você abriu o estúdio, como é que vai ser, não sei o quê. Eu falei, cara, eu sempre meti a cara e fui. Aham. Fui tentando e até hoje deu certo. Show de bola. E aí, nesse período você entrou então? Entrou na Zefic, passou no vestibular, foi pra lá. Já tava com 18? Já 18, 19. Foi novinho então na Eu faculdade comecei mesmo. cedo. Maneiro. É que assim, eu acabei a escola, eu fiquei um ano sem estudar, só trabalhei, Aham. já trabalhava, né? Então eu trabalhava o dia todo. Eu trabalhava pode falar o nome Pode? trabalhei na loja 100. Aham. Então eu trabalhava como contínuo, né? O antigo office boy. Ah, saquei. Essa profissão foi extinta, eu virei vendedor e comecei a crescer ali, só que eu comecei a vontade de fazer a faculdade, né? Uhum. E quando eu entrei, fiz o vestibular, eu não consegui manter o trabalho e a Entendi. faculdade. Eu tive que sair do trabalho e começar na faculdade do zero. Então, assim, Aham. tinha um salário, carteira assinada, tudo bonitinho e tal, Largou tudo e mas foi pra larguei faculdade. tudo e comecei do zero. Tinha uma graninha guardada aqui, meu pai e minha mãe ajudaram muito. Assim, meu pai pagou minha faculdade, meu Aham. transporte, mas o resto eu me virava. Aham. E desde que eu comecei a faculdade, na primeira semana eu já fiz estágio. Ah, é isso que eu queria saber. Podendo ou não, eu já fiz estágio. E como é que apareceu essa oportunidade desse Então, eu tinha estágio? uma prima Aham. que estava saindo desse estágio que ela fazia, ali na hidroacademia. Aham. Então, eu comecei como estagiário de piscina. Eu trabalhava com criancinha até 4 anos, ficava como ajudante, né, da professora, Aham. ficava ali.
E assim, nunca tive tanta afinidade com criança. Ah, pintou isso aqui. Beleza, fui lá, meti a cara e comecei. Aí dali eu fui crescendo. Comecei na piscina, aí fiz um curso de bike indoor. Aí comecei a dar Hum, aula de RPM, que ali tinha franquia, né, da Body Systems. Aí legal. comecei a dar aula de bike e sala de musculação. E fui focando também em várias academias, fiz estágio em vários lugares, em alguns lugares que tinham um atendimento mais personalizado também, como da área, né? Então eu fui Aham. focando um pouquinho em cada coisa ali, e até Caraca. chegar onde eu cheguei Então já hoje. nesse começo, assim, no meio da faculdade ali, antes até do meio da faculdade, já pagou um curso, já fez um curso de bike Já é porque indoor? assim, como eu já pedalava, Uhum. a dona da academia me chamou e falou assim, ó, você topa fazer um curso e tal? Eu fui para São Paulo, passei 2 dias lá para fazer o curso, fiz a prova, graduação e tal. Aí fiz e comecei a dar aula na parte da manhã. Eu dava aula, acho que 3 na semana na parte da manhã de RPM, que é o spinning, a bike Uhum. indoor, enfim. Cada um chama de um jeito, tem a marca, né? E comecei ali, porque eu gostava de bike e foi uma coisa que me ajudou. Mesmo não sendo formado, mas tinham professores ao redor que Aham. ficavam ali tomando conta, né? E tinha todo o planejamento para seguir, tinha um CD-ROM já montado para poder dar as aulas, já todas programadas, era só Aham. aplicar ali e eu comecei ali. Dali fui crescendo até virar Caraca. professor, depois passar para o personal, aí depois vem a questão de, quero ter o meu lugar Aham. e abrir o estúdio. Beleza. Aí, nesse ponto, então, você acredita que quando você começou nessa parte do bike indoor, foi quando você começou a se encontrar, então, dentro da educação física? Foi. É como eu te falei, como eu já tinha a prática da musculação e da bike, eu já gostava muito dessas duas áreas, né? Aham. Então, assim, Mas você já se via trabalhando com isso, então, desde o começo? já, já. Ah, Eu, tá. eu nunca Entendi, pensei entendi. em trabalhar, por exemplo, em algum clube para dar aula de basquete, Hum. vôlei. Então, assim, é uma coisa que eu nem manjo. Se me perguntar assim, quais são as regras? Eu tive na faculdade, mas ficou ali. Então, a parte do treinamento, até Sim, por você já isso, foi por foi. isso que eu também procurei uma pós depois da faculdade em treinamento esportivo, Entendi. que trabalhava nessa área mais voltada para o treinamento, de preparar um atleta, de preparar uma pessoa para poder chegar na modalidade dela. Mesmo eu não entendendo muito da parte da técnica, Aham. técnica que eu digo não, da parte da teoria ali, da quadra, o vôlei, por exemplo, como é que tem que fazer, o que que faz, qual que é o ponto, isso ainda é comigo, mas preparar um atleta para aquela modalidade, isso aí a gente consegue desenrolar. É uma coisa que eu sempre gostei. E sempre gostei de ver esporte também na televisão, mas eu tive na minha faculdade a parte de escola, que também assim, eu fiz porque tinha que fazer para Aham. cumprir a grade, porque a Exific é uma grade fechada, né? A gente não Sim. consegue montar a nossa, a nossa graduação lá na questão das matérias. Então eu tive que fazer, fiz, mas voltado sempre Tava pensando. sempre ali já, então É, eu tinha entendido e que você a tinha entendido questão do depois. ciclismo veio porque eu gosto da bike, Saquei. fiquei um tempo parado, aquele vai e volta que a gente faz, como eu falei, fiz um tempo de triatlon, acho que foi um ano que eu fiz o triatlon ali, treinei bastante, fiz meia maratona, Pô, assim, legal, cara. corrida não é meu forte, não sou muito fã, mas treinei. Quando moleque fiz muito tempo de natação também, nadava bem, assim, apesar Aí de você ser já tava então pequeno, nos esportes de endurance mesmo, sempre curti, cara, intrínseco então ali, sempre legal. fiz, cara. Então é uma coisa que sempre pelo fato de praticar, já foi unindo o útil ao agradável para Aham. poder estar onde eu tô hoje. Legal. Isso é interessante porque a gente está vivendo uma moda muito maneira agora, né? Que é o endurance vindo a mais à tona, Aham. né? O ciclismo cresceu muito, né? A E a corrida corrida agora também, é um boom que um boom muito ninguém grande. esperava, né? Ninguém esperava. Pô, eu tenho entrevistado até aqui mesmo, tem amigos meus bodybuilders que estão correndo. Pô. Uhum. Então, assim, os caras estão saindo da... A rede social aproximou muito, né, o esporte da vida da pessoa, né? Então, assim, que seja por moda, por estética, por saúde, por qualquer tipo de objetivo que a pessoa tenha, Aham. isso hoje é muito mais visível e a gente também com rede social consegue trazer essa pessoa para o nosso mundo e vai crescer cada vez mais, não tem porquê. E as pessoas conseguem ver, né, os benefícios que vão trazendo com o passar do tempo da Aham. prática esportiva, né? É muito legal quando você vê um cara que treina, ele para, ele fala assim, caraca, parei de treinar. Ele sentia Ele aquele baque, sente e né? depois ele volta. É impressionante como isso acontece. E deixa eu te perguntar, você que já veio vendo isso há mais tempo, né? Você viu a evolução toda do ciclismo aí, do Uhum, que você começou pro agora, e também da corrida em si, né? Porque também já praticava corrida naquela época, o pessoal só não era no nível que tá agora, né? aham. E aí, como é que era essa área, assim, naquela época? Era uma coisa já tinham grupos, já existiam assessorias? Como é que funcionava? Tinha, mas era muito pouco. Muito pouco, né? É, assim, a parte da corrida em si não é muito o meu forte, mas a gente chegou a ter um tempo no estúdio de assessoria para corrida. Uhum, A gente participou de algumas provas de ficar no staff ali, de alunos mesmo, para poder participar, ninguém de alto rendimento, né? uhum, Só que eu acho que a pandemia trouxe muito isso à flor da pele do pessoal de querer se cuidar e de começar a procurar mais e os profissionais também buscarem
como fonte de renda, montar assessoria Total. para poder... Porque hoje você tem um conhecimento muito mais fácil, né? Você pega o celular, abre ali, você consegue fazer uma pós-graduação à distância, uma faculdade à distância, um curso à distância, enfim, você tem tudo aqui através da internet. Então, isso acho que ajudou a aumentar o número de assessorias, de ter acesso ao conhecimento, só que na minha época não tinha, assim, a gente não tinha facilidade. Eu lembro que para pesquisar na faculdade era livro, biblioteca. Total. Assim, tinha internet, mas era muito pouco, o Google começando a colocar artigo, assim, era muito difícil o acesso. Não tinha tanto como era hoje. Posso estar Você falou que enganado, porque você teve que ir presencialmente fazer o curso, né? Da Bike Indoor, por exemplo, você teve que ir lá eu fui lá para presencialmente, São Paulo ficar o fazer final o de semana curso, todo. fazer lá, pedala, sei lá, passo o dia inteiro pedalando, para aprender a parte técnica, a parte prática. Só que assim, como eu falei, eu tinha que procurar tudo em livro, a faculdade em si não tinha tanta estrutura para poder dar esse tipo de acesso de conhecimento para gente, mas o fato de vir essa pandemia doida 2020 que trouxe a doença que todo mundo ficou preocupado querendo se cuidar, isso abriu muita porta. E lógico, o fato de a gente também não ter o acesso a redes sociais que não existiam nessa época, a gente não sabia quem que fazia assessoria ou não. Você conhecia uma coisa ou outra de falar, de ver na televisão, mas era muito pouco, era muito pouco. Era muito Hoje em dia diferente, né? é muito fácil você se cuidar, ganhar conhecimento, comprar Sim. material. Até a consciência do próprio aluno aumentou, né? O É, cara já chega com uma outra proposta para você. Eu quero porque isso, assim, isso e até isso. o próprio, até, às vezes tem aluno que tem mais conhecimento que você, porque ele fica pesquisando, procurando, perguntando, ele quer É, uma saber, especificidade ah, em essa si roda ali. tal, essa quadro tal, Total. esse tênis tal, e hoje em dia É, as coisas estão rodando muito rápido, né? é verdade. A Isso é gente, a verdade. gente mal consegue acompanhar. Isso é verdade. Mas aí você já pega de exemplo aí, ó. Hoje você tem um mercado, né? A gente já fala muito sobre isso aqui, até porque é a especialidade dele. E eu tô começando nesse mundinho aí também, então eu vou até tirar umas palhinhas aqui pra mim. Mas você vê, naquela época, cara, até pra você fazer um estágio, você fazer uma especialização, ou pra você começar numa área, era ser pioneiro. Então, o que que eu digo pra vocês? Aproveitem a era que vocês estão vivendo, né? Essa era Aham. digital que tá, pro lado positivo da coisa, né? Não pro lado negativo da coisa. Passou por essa pandemia? Passou. Foi ruim? Foi ruim. Mas as pessoas não começaram a olhar mais a sua saúde? VO2 máximo não está relacionado à saúde? Por que se você gosta de endurance, não trabalha com endurance, então em cima disso? Então existem diversas oportunidades para vocês. Bom, pegou, começou a estagiar, já estava fazendo a parte do bike indoor. Dali para frente, já chegou para a formação, então já pensando no personal. Eu acho que é meio natural, né? Que assim, eu comecei em academias, fui rodando de uma academia para outra, tive que mudar o período da faculdade. Eu fazia à noite, depois passei para a parte da manhã, porque eu consegui um estágio no SESI que era carteira assinada, remunerado, era mais certinho. Só que para você entrar como profissional fechado lá, só se tivesse vaga. Não tivesse vaga, acabou o estágio, acabou Ah, e vida que entendi. segue. Eu saí um pouco antes de terminar meu estágio lá, porque tinha uma academia que já fechou, a antiga Body Tennis que teve aqui em Resende, e entrei como estagiário lá também. Não tive boas indicações minhas para o dono da academia, ele até conversou isso comigo, e Aham, assim, não vejo vergonha em falar isso, aham, porque a gente, quando. Eu conversei isso hoje com um aluno sobre quando a gente começa, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente tem o ego lá em cima, e a gente só vai tomando porrada e aprendendo com a vida, né? total. Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa, melhorei muito meu jeito de ser, a maneira como eu trabalho, como eu lido com as pessoas. A gente ensina, a gente aprende, a gente dá porrada, toma porrada, então, assim, a gente vai sempre é, aprendendo com o passar do tempo, né? Então eu saí desse estágio que eu fazia, que era um estágio legal, para ganhar muito menos no estágio que eu não conhecia, mas foi uma academia que me ensinou muito e eu trouxe muito dessa base para o meu estúdio hoje. Então, Legal. assim, lá eu entrei como estagiário, tive que correr atrás para poder ter o meu espaço lá. Então eu comecei a trabalhar, tentei me destacar o máximo possível como no atendimento ali no salão como professor, mas com o tempo você vai crescendo, você vai evoluindo. Eu, pelo menos, sempre tive essa ambição da Uhum. boa, da boa maneira da Lado bom da palavra, né, do lado palavra, bom da aham. palavra, porque eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria ter meu conforto, comprar meu tênis, comprar minha bicicleta, meu carro, ter as minhas coisas, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar mais, me dedicar. Aí chegou um período lá da academia que eu fiquei como um coordenador, não um coordenador escrito, né, mas Uhum. o dono confiava muito em mim, então eu abria a academia, fechava a academia, ficava em horários que Legal. ninguém queria. Ficou uma supervisão É, isso eu ali. fui crescendo, e isso acaba incomodando um ou outro que tá lá dentro e tal. E eu comecei a ficar meio cansado de, pô, horário tal, aula de spin hora tal. E assim, minha aula de spin eu dava aula. Eu pedalava junto com. Eu não Uhum. ficava só falando como Saquei. alguns profissionais fazem. Subia a bike, era isso. Eu fazia aula junto com o aluno.
comecei a me cansar, assim, pô, eu vou ter que pedalar 1 hora, vou ter que tomar banho e descer pro salão para ficar no salão, para ficar e aquela correria. Eu comecei a sair de cena da sala de musculação e migrar pro personal. Uhum. Então, assim, você começa a ter afinidade com um aluno ou outro, aí você começa a ter um cliente, 2, 3, você vai crescendo. E isso com o tempo foi passando até o ponto de eu chegar pro dono da academia e falar assim, ó, eu não quero mais ficar aqui na sala, nem na aula de spinning, eu vou trabalhar só com o personal. Uhum. Ele tentou negociar, a gente conversou, pega um pouquinho ali e tal, eu falei assim, cara, não dá, eu já não tô mais com vontade de ficar aqui, porque são ciclos, né? A Uhum. gente vai amadurecendo, vai crescendo, pelo menos pra mim funciona assim, né? Aí fui passando o ciclo e eu quis ficar só como personal. E continuei nessa academia dando personal. Dava personal lá na Body Tênis e também na Atual Fitness. Então ficava migrando de um lado para o outro, a maioria na Body Tênis. E a Body Tennis, pra galera saber, eu não lembro muito bem, mas era uma academia bem estruturada, né? Cara, a Body Tênis foi assim. Tinham 3 sócios Uhum. e os filhos jogavam tênis. Só que eles iam para o Rio de Janeiro jogar tênis, porque aqui não tinha estrutura, não tinha profissional. Tinha, mas assim, porque eles queriam, não tinha. Entendi. E eles visavam muito o alto rendimento para o tênis. Montaram um espaço, tinha grana, montaram a Body Tênis e abriram a academia para o público. Depois de um tempo, depois de muito conversar, na verdade a estrutura foi montada para os filhos Uhum. praticarem atividade, o professor, tanto o Otávio Ele trabalhou falou que lá ele quando veio pra cá por causa disso, né? então, conheci o Otávio na Body Tênis, Ah, você já conhece há ele muito tempo, então. já conheci o Otávio há mais de 10 anos, 15 anos, fácil. Caramba. Então, assim, conheci o Otávio lá, já pratiquei tênis também, eu joguei um Uhum. tempo. É, Assim, pô, um esporte Maria. gostoso demais de Muito bom, fazer. cara. Sinto Muitos anos que eu falta. não jogo, mas, cara, é um esporte muito gostoso de Você viu aquele praticar. vontade de voltar ainda? Tem? Cara, Não. de bater bola sim, de fazer É, aula não. é. De trocar uma bolinha ali e tal, que é gostoso, cara. É Hoje muito eu não tenho bom. mais tênis, tenho raquete lá, mas assim, E eu vim de tudo também, não tem a mais nada. corda já deve estar toda solta, Tem que enfim. trocar. Aí a proposta da academia foi ter um atendimento mais personalizado, Uhum. então abriu para o público. É, o que eu trouxe um pouco para o meu estúdio, de você, o cliente chegar no espaço, você fazia tudo por ele, só não Uhum. treinava. Então, assim, você pegava o cliente, arrumava o aparelho para ele, tanto, sei lá, uma Entendi. cadeira extensora, regulava a cadeira, ó, você vai fazer agora 3 séries de 10 aqui, quando acabar eu Uhum. vou te passar o próximo. No final tinha um alongamento, uma massagem, para poder o cara ficar Legal. mais tranquilo para ele poder ir embora e acabou. Então foi uma academia que era mais, na época, era um preço muito alto para os Uhum. padrões de Resende, sei lá, comparativo, uma academia convencional era 50, 60 reais, a Body Tênis era 200. Caraca. E o pessoal até falava assim, ah, academia dos ricos e famosos. É. Mas, cara, qualquer um treinava lá. Era Aham. só você querer pagar o preço para poder estar no lugar, Pra num ter o ambiente legal. atendimento. Era um ambiente climatizado, aparelhos de última geração, todo mundo uniformizado, um Aham. lugar bonito, arrumado, bem Saquei. diferente de uma academia do padrão Convencional. que tinha Aham. aqui em Resende. Então, assim, ali foi um aprendizado muito grande que eu tive e, infelizmente, a academia fechou. As crianças que entraram com crianças cresceram, foram para fora do Brasil, uns ficaram aqui, mudaram O intuito do projeto em si, que era É, os filhos ali, não. e assim, ainda rodou um tempo depois, né? Eu saí um tempo antes de fechar de lá, Uhum. mas era uma academia muito legal, muito diferente, com uma proposta de atendimento diferenciada para os padrões de academia. Hoje você vai na academia low cost, é você e você e acabou. Lá Uhum. não. Lá você tinha, de, sei lá, 2, 3 meses você trocava série, o professor te colocava no aparelho, regulava para você, tirava dúvida, estava em cima, ficava rodando no salão. Então a gente não ficava nessa que hoje a academia o professor fica lá no canto, Aham. Só aí você fica aperta ali. o botão para chamar ele para poder tirar dúvida se ele for. Então, Aham. assim, essa proposta da Body Tênis era muito legal. Até para Já naquela cidade, época, né? Maneiro. é uma proposta de cidade grande para cidade menor, que deu super certo no tempo que ela rodou, e foi Legal. bem legal. Uma experiência muito grande. Legal. E lá, então, você já começou a ver o seu negócio, então. Quando você começou a ter esses insights, assim, de opa. É, porque assim, lá eu conheci minha esposa é Hum. fisioterapeuta formada, hoje não trabalha mais na área, mas nós abrimos junto o estúdio. Então eu comecei a dar personal, fiquei um ano e pouco só com o personal, e comecei a ficar incomodado também com, tipo assim, pô, eu tô lá, mas você vê que a galera que trabalhou com você um tempo fica meio assim, te olha meio esquisito, Uhum. acaba ficando incomodado e tal. E eu falei assim, cara, eu quero montar o meu negócio com a minha cara, com o meu jeito. E a gente foi estudando possibilidades de, tinha uma grana guardada, ela tinha uma grana guardada, eu não tinha nada, eu tinha só a experiência da parte prática, né? Uhum. E a gente foi procurando, e aí, você topa? Ah, vamos fazer então. Ela também procurando, porque teve assim, ela formou em fisioterapia, trabalhava muito com a parte neural, de ecoterapia, essa parte Uhum. mais de terapias mais voltada para pessoas especiais, né? Entendi. Então ela, depois ficou um tempo sem trabalhar,
Aí a gente começou a conversar sobre isso, tal, vamos trabalhar, vamos abrir o estúdio então. Aí a gente, procurando lugar, eu passei aqui nós em Brasília, e eu bati o olho e falei assim, vai ser aqui. Ela, não sei o que, vai ser aqui. Então tinha um senhor, um dia ela passou na rua, tinha um senhor lá, e tava a placa de aluga-se. Ela falou assim, parei pra conversar com ele, falei assim, tô chegando aqui, tava acabando uma aula de personal, chega daqui 10 minutos. Aí eu entrei lá, comecei a conversar com ele, tem uma pessoa interessada aqui para abrir uma farmácia. Não, isso aqui vai ser meu. Eu vou alugar isso aqui. Cara, Você que quer? Não, maneiro. assim, eu volto aqui depois do almoço, você fala com a sua esposa, que os donos moram em cima do espaço ali, né? Aí eu falei com ele, aí ele falou quanto que era de aluguel, eu tava assim, não, pode fazer, fechar que é nosso aqui. A gente foi arrumando lá do nosso jeitinho, né? Mas já tinha material, tudo Não, não? não tinha nada. Não tinha Caraca, que nada. maneiro, Já cara. peguei o espaço, não tinha nada. A gente tinha só ideia e vontade. Pegamos o espaço, o que a gente vai fazer agora? Vamos correr atrás do que a gente quer. Vou colocar isso, isso e isso. Eu já tinha o curso, assim, questão que você falou de pioneiro, né? Eu comecei com treinamento funcional, fui um dos primeiros a ter o treinamento funcional aqui em Resende, que era do Core ainda, 360, que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com esse tipo de funcional. Na época, funcional era circuito, né? Você botava a escadinha, uma bola, um bozu, um TRX e aquilo era diferenciado. Eu me lembro de colocar isso nos meus alunos de personal na body tennis e a galera ficava olhando assim, pô, essa é equilibrista, é isso, não sei o que. Então eu ficava olhando de rabo de olho, incomodado. E dali foi uma vertente de educação física que me encantou, porque é um trabalho diferente. Muito. Não é a máquina fazer o trabalho por você, é você usar o seu corpo como ferramenta principal para o treinamento, para melhorar a sua performance, né? E quando a gente fala de performance, não fala só do alto rendimento, performance como qualquer pessoa humano, pode né? melhorar um pouco no que ela quiser. Então. Aí a gente começou a correr atrás do que colocar lá. A gente tem tanto, o que dá para fazer? Então assim, eu sabia que eu queria uma sala climatizada, para dar um conforto para a galera, ser um diferencial. Eu sabia que eu queria ter... a época estava começando a crescer, também apareceu o CrossFit, né? Então, Já assim, era da Thalita Resende aqui? Ou não? Não, Nem tinha, ela não tinha aberto começou ainda. a aparecer como no Brasil. Acho que ela tem 8 anos, né? 7 anos. Começou assim, eu fiz um curso não era do CrossFit, mas a gente fez um curso lá em São José dos Campos, Arena 465, 365, era um número assim, esqueci agora, mas era o Osmar, cara, o cara doutor em biomecânica, sei lá, o cara top demais, você olha pro cara, você não dá nada. A gente fez um curso lá no fim de semana, eu, Vanessa, minha esposa e um professor, para poder pegar um pouco mais sobre isso também e trazer, eu já sabia que eu queria. Queria ter barra olímpica, queria ter peso olímpico. Então, assim, eu tinha contato com uma galera que trabalhava com isso, o Rafael daqui Pilates, ele foi meu amigo de escola, né? A gente estudou junto na escola, eu conversei com ele, tinha um material lá, assim, Rafael, o que dá para fazer? Dá para comprar isso, isso e isso, te indico isso e tal. A gente foi para o Rio pesquisar material para poder, então, assim, eu tenho lá, são poucos equipamentos, mas bastante coisa de material. Então a gente começou com uma esteira, uma bike vertical, para dar mais conforto pensando na galera da terceira idade, um crossover, uma gaiola de agachamento livre, barra e anilha. E um pezinho, na torre de pezinho de 1 a 10. Foi que a gente começou. TRX, o material de funcional que eu já tinha, que eu dava personal em outros lugares, né? Ali, né? A gente começou com aquilo. E com vontade, né? Aí começamos a trabalhar. 90% dos meus alunos que eram meus alunos na academia foram para o espaço e ele começou a rodar. Aí a Vanessa fez o curso também do Core, de treinamento funcional. Na época podia fazer, né, o fisioterapeuta podia fazer o curso, como acho que até hoje pode fazer. Ela começou a atuar também na área, voltada um pouco mais para a área dela. A gente começou lá, cara, só eu e ela. E assim, em pouco tempo já precisei contratar outra pessoa, estagiário. Sei lá, posso estar errado, assim, eu sou muito ruim de data, mas em menos de um ano a gente já ampliou o espaço, porque lá são 3 portas, né, na frente. E uma era um salãozinho de beleza. Eu fui conversar com o dono lá. Disse, se isso aqui um dia for vagar, você me fala assim, a pessoa já está devendo aluguel há 3 meses. Caramba. Pode ser que mês que vem já esteja aí. Beleza. Passou o mês, ele me falou, eu quebrei, abri a parede, fui ligando uma sala na outra, e eu tô lá agora nesse tempo todo. E assim, foi muito na cara e na coragem, porque, como eu falei, a informação que a gente tinha era muito pouca, né? Legal, e o acesso à informação também era muito pouca. Só que a gente foi correndo atrás, a gente foi pro Rio para poder pesquisar sobre aparelhagem. Tu foi fazer curso, foi fazer aparelho. Eu fiz curso Rio, curso São Paulo, curso São José. A pós-graduação me ajudou muito também com network com pessoas, né, de outros lugares. Pô, tinha um cara da minha pós que era de Manaus, o cara vinha de Manaus fazer a pós no Rio. Caramba. Era uma vez no mês, né, um fim de semana por mês. Então ia e voltava, então assim, conhecimento de
de pessoas, de profissionais, de próprio Cultura equipamento, em né? A si, gente vai conhecendo tudo com o nossa, tempo, cara. Por total. isso que eu falo, agora é a hora de falar aqui, ó. Façam, façam estágio, corram atrás de pessoas que vão te ensinar a crescer, porque assim, o estágio acho que é a parte mais importante da carreira acadêmica, porque é ali que você vai ter o conhecimento de verdade na parte prática. Porque a gente aprende muito na teoria, né? Na Total, faculdade, né? Qualquer faculdade, em qualquer total. profissão. Então, assim, a parte prática é o que eu acho que é o mais importante para você ter um norte do que você quer seguir. E Com como eu fiz certeza. também, experimentar várias áreas. Eu experimentei a musculação, experimentei a natação, a parte do ciclismo, trabalhei com preparação física de tênis. Então, assim, eu fui pingando um pouquinho de cada. Dei um pouquinho de aula de pilates Ah, tu também. trabalhou com tênis também, então, na Trabalhei preparação com tênis, física. cara. Pô, eu passei. Quando eu entrei lá na Body Tênis, um dos filhos dos sócios lá precisava de um preparador físico. Então veio um cara de São Paulo para cá, Hum, que me passou um pouco do que ele fazia. E na época eu tava. Eu já estava formado, mas tipo assim, era recém-formado da faculdade. Depois eu passei uma semana lá em São Paulo, que junto com o maneiro, Otávio, foi o cara. Otávio para lá. E o pai dele, lá muito conhecido, o Otávio também, né? O pai dele tem um conhecimento muito grande lá, um nome muito grande no tênis lá. Aí fiquei uma semana lá com esse professor, junto com o pai do Otávio, o Nossa, Otávio pegou muita rodando base. lá, para poder pegar conhecimento, e isso mais na parte de academia mesmo, de Uhum. treinamento, não a parte do tênis em si, de quadra, né? Aí eu comecei a trabalhar com esse aluno, então uns dois, três filhos dos proprietários lá fizeram aulas comigo de Uhum. preparação física, tive alunos por fora também, para o tênis. Depois eu passei uma semana na Espanha, a gente foi Caraca. numa academia lá que chama Sánchez Casal, lá em Barcelona, fiquei uma semana lá. E lá, assim, é escola de tênis. Lá é para construir atletas, né? Para criar um atleta de A pequeno. visão é diferente, Cara, né? e você vê como a gente é muito defasado e muito está muito atrás ainda na questão de tecnologia, do Uhum. esporte em si, cara. Tem coisas que estão chegando aqui agora, assim, agora que eu digo 2, 3 anos, que lá já tinha na época, há 10 anos atrás, cara. E já Tipo assim, era aparelho isonercial implementado. de fazer força, lá já tinha, os caras usavam, tá chegando agora pra cá, pra gente. Então, assim, é muito É diferente. muita diferença, né? Questão de filmagem do atleta pra mecânica, pô, lá tem tudo, cara. Então, assim, lá tinha alojamento, tinha parte de musculação, de força, enfim, tinha tudo. Então, eu passei uma semana lá estudando, essa parte também de. Uhum. Não só. Lá também tive que fazer a parte de prática, né, do tênis na quadra, mas também trabalhando com essa parte de conhecimento, de força, do que fazer com a preparação física. Fiquei uma semana lá, trabalhei um tempo aqui com Uhum. isso também. Acabou que, como eu saí de lá, Essa bagagem vem junto, né? vem junto assim. Já atendi também alunos no meu estúdio com a preparação física para o tênis, Aham. mas também dá bagagem para trabalhar com outros esportes, porque dá para relacionar uma coisa ou outra de agilidade, de força, de Aham. potência que a gente consegue extrair de um esporte para o outro. E até aproveitando então para te perguntar sobre essa questão dessa multivivência, vamos botar assim, né? Uhum. Você viu muitas áreas, teve uma base de treinamento em muitas áreas, inclusive o tênis. Eu percebo que o profissional que se destaca, assim, ou você se destacar numa atuação, é por você entender a dor do cliente, né? Ou Aham. entender, assim, a dificuldade do cliente e tal. E quanto mais área, você acredita que quanto mais área você vive, mais experiência você tem, mais facilidade você tem para entender o cliente, para passar a especificidade dele. E outra, você acredita que isso, você pode reaproveitar muita coisa que você aprendeu no tênis, por exemplo, para bike? Então, eu acho que assim, como eu falei, a questão de você fazer o estágio prático, isso já te dá uma bagagem muito grande para Uhum. você conseguir atender a pessoa. A vivência, o tempo de vivência que você tem, de anos de experiência, de estar na parte prática, te ajuda muito, porque como eu falei, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, totalmente. Cada dia que passa eu vou aprendendo mais. Uhum. Eu fiz um curso mês passado em São Paulo com o Bruno e ele falou muito isso. Uma dica que ele deu assim: a gente tem a péssima mania de querer bater de frente, não com a parte ruim da palavra, mas assim, chega um cliente lá com um atestado médico falando assim: ó, eu tenho isso, não posso fazer isso porque o ortopedista falou que eu não posso Aham. fazer. O que a gente faz? Cara, eu que sei e ele não sabe nada. É. Aí ele falou Você assim: veio cara, procurar a gente por quê? Você confia na gente? Então é isso. baixa seu ego como professor, pega o telefone e vai conversar com o médico. Liga para Ah, ele e fala assim: pô, eu tenho esse cliente aqui que, sim, às vezes são clientes novos e outros clientes antigos que, querendo ou não, tem uma lesão, uma dor, alguma coisa, foi procurar um profissional para poder tratar e voltou com aquele atestado lá: ó, não posso fazer isso, tem que fazer isso, isso e isso. Liga pro cara. Assim, sou o Eduardo, tenho um cliente aqui, eu já treino ele tem 2 anos,
eu acho que você passou aqui para ele, a gente consegue, assim, como eu tenho um conhecimento de estar com uma pessoa todo dia, É diferente, né? então assim, eu sei que ele consegue fazer, por exemplo, um agachamento que é o mais cortado da série. Ah, não pode Aham. agachar porque o joelho dói. Como é que você entra e levanta da cadeira? Como é que faz atividades no dia? Pega uma coisa do chão. O médico já vai lá, não são todos, e também não estou falando mal da profissão, mas Aham. falta também um pouco do conhecimento lá para poder passar para cá. E assim como a nossa também falta o conhecimento para poder entender o que ele Total. passou. Porque assim, você sabe se o cara está na dor crítica, se tá ou não, quanto tempo ele tem que ficar parado ou não. Você fala assim, ah, não, pode fazer porque eu garanto. Não. Então liga pro cara e pergunta, ó, se a gente pode mudar um pouco o protocolo, eu consigo fazer um agachamento limitando, por exemplo, um ângulo de movimento que não vai sentir dor, que vai ainda contribuir para a força muscular dele, para a vivência, pro... Legal. Imagina, o cara fica engessado um dia lá, eu tô com uma cliente lá que tá com uma bota no pé Aham. e assim, não vou treinar a perna com ela, lógico que eu vou. Eu Total. vou adaptando tudo com isso. Então, isso é a experiência de passar por outros esportes, de passar por vários estágios em vários lugares, me deu uma bagagem muito grande para poder atender as pessoas com facilidade e a vivência também da idade, né, de Aham. estar... Pô, a gente tá com gente o tempo todo, cara. Eu passo por mim, sei lá, 30 pessoas por dia, que sejam as mesmas, mas cada um tem uma história, uma Sim. vivência, uma dor, uma limitação. Então, a gente tem que estar preparado e estar aprendendo com essas pessoas que elas trazem pra gente, né? A própria resposta está no cliente, cara. Então a gente não Total. pode deixar o nosso ego falar mais alto e não entender e não ouvir o cliente quando ele fala assim, ah, eu tô com isso, o que que você vai fazer? Aí você vai buscar lá no seu hardware lá, assim, pô, já passei com isso lá naquela situação, com aquele esporte, eu consegui trazer, e como você falou, dá para trazer muita coisa do tênis para o ciclismo, a questão de transferências de força, de trabalho central, de trabalho de rotação, o que que dá para fazer para melhorar a questão de evitar lesões, né? Tipo assim, eu acho que um forte que a gente trabalha muito no estúdio é a prevenção de lesão. Prevenção. E assim, todo mundo vai se machucar, treinando ou não treinando. Mesmo o cara mais treinado, ele vai se machucar. Mas o que a gente puder fazer para evitar o máximo possível disso, a gente vai fazer. E isso se dá também com a vivência na parte prática de qualquer esporte que você for praticar. Total. Total, cara, isso é muito legal de pegar. Cara, me veio alguns relances, assim, né, você contando isso, fazer esse multidisciplinar é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Falta, falta. Eu, assim, acredito que pode ser um pouco também, porque a nossa área desse desejar, e aí o médico, o ortopedista, então ele fica com medo do que vai acontecer fora. Aham. Eu acredito também que falta um pouco da área deles, como você falou, porque quem tá na prática com a pessoa somos nós, né? É. Então se a gente sabe se a pessoa dormiu bem ou não, a gente tem ali um contato direto, a gente conhece, às vezes não, na maioria das vezes, né? A parte social da pessoa, como que Aham. ela vive, o que ela faz e É, tal. cidade pequena é muito mais fácil. Você conhece a família da pessoa, você conhece a pessoa, você conhece o trabalho dela. Total, A pessoa, tipo assim, ela chegou pra sua aula, você já sabe se ela tá bem ou não. Não total, precisa nem abrir a boca. total. Isso, o boom do treinamento personalizado é isso. Você olha na cara da pessoa e fala assim, cara, você É, não tá legal hoje. Assim como até o cliente olha, às vezes a gente fala assim, o que ué. aconteceu? Né? E E assim, aí, a medicina é muito importante para tudo. Só que a questão de um querer bater de frente com o outro não é o certo, não né? faz Eu acho que é sentido. conversar. Tipo assim, ó, Total. o cliente tá com isso aqui. Teu médico detectou, ele tá com isso. O que dá para fazer? Uhum. Ah, o cara tira um papel da gaveta lá e joga na mesa, ó, faz isso, isso e isso. Mas por quê? A gente sabe Você vai como é que testar nada, é. né? Porque A assim, gente sabe que é querendo ou teste, não, o né? cliente ele vai no médico uma vez no ano. Quando Aham. você machucou e passa por um médico diferente a cada vez, que o cara não sabe o Não histórico da sabe o pessoa. exato, não tem Então uma a gente anamnese tem prévia isso, a ali. gente tem isso anotado, a gente tem a vivência da pessoa, a gente, como você falou, conhece a família, o trabalho, enfim. Fica muito mais fácil para a gente conseguir tratar essa pessoa do que com uma consulta, o cara não faz isso e pronto, acabou. Exato. Desde que você estude, não vai fazer de doido também, né? De querer resolver o que você não sabe, vai dar Isso é ruim. verdade. Mas Isso é verdade. isso aí que você falou também, um episódio que eu vivi foi da uma aluna minha, né? Magrinha, magrinha, sempre correu. Aí tava com umas crisezinhas de hernia lombar e tal, não sei o que, beleza. Aí eu falei, cara, eu acho que se você fortalecer direitinho, você consegue correr. Você não vai ter, você não precisa ser performance, mas você Aham. quer correr pra quê? Não, eu quero correr pro hobby. Eu falei, show de bola. Aí o primeiro, não lembro se foi ortopedista, se foi o fisioterapeuta que tava com ela, brigou. Aí eu pedi pra ela, eu falei, deixa eu entrar em contato com ele. Vai falar, não quis. Ela mudou de fisioterapeuta e a gente fechou com outro cara lá. O cara quis contato, tá correndo agora sem dor nenhuma. Então Pois é. assim, feliz da vida, porque assim como você falou, a aluna agora começando a correr lá, deu uma dorzinha no joelho, inflamou um pouquinho o joelho. Pô, Aham. ela fez 2 provas seguidas. Aí vem o excesso. É. Falei, cara, você tá correndo, você tá fazendo um esporte. Vai aparecer alguma coisa. Ah, mas eu vou ter que parar de correr. Não, é normal. Você inflamou, a gente vai resolver E muita agora. gente não entende que praticar esporte você está sempre muito mais próximo de se lesionar do que de melhorar.
na questão da prática de modalidade esportiva, não uma academia convencional, treino para Sim. saúde, igual a gente. Pô, eu tô pedalando. Eu Aham, pedalo pelo menos 5 vezes na semana. Para eu machucar é muito mais fácil do que uma pessoa que pedala 2. com Então, certeza. assim, esse meio termo, lembrando assim, alta performance não é saúde. O Aham, pessoal acha tem assim, esse ponto o também. corpo do cara é um corpo atlético, é bonito, mas você não sabe o que o cara passa. Tanto de medicação que ele toma para dor, a dor que ele sente depois de Aham. treino, o O que ele já... preço que ele paga no geral do dia dele ali pra Pois dar é, aquele. então assim, para ele tá isso aqui de se machucar e não praticar mais a modalidade dele, que ele gosta tanto, que ele ganha para aquilo, que é o trabalho dele, do que a gente que treina para saúde, para ter uma estética ali, uma coisinha ou outra. Então isso tem que ter esse time de saber o que Sim. fazer. E é isso que eu tava falando no começo lá pra vocês. O Dudu tem essa visão e tem essa experiência do que é performance, das Aham, valências por trás da performance. É igual, o que você acredita, por exemplo, você chega uma pessoa pra você, que hoje é muito comum, né? Quer praticar. Aí a pessoa quer fazer um duatlon, por exemplo. uhum, Ou quer fazer um ciclismo mesmo, quer começar a pegar na road firme, não sei o que, não sei o que. Só que ela não tem nada da vida dela estruturada para pegar o endurance na vida dela. aham. O que você acredita nisso? Você acredita que tem realmente um senso de um certo tipo de merecimento para você praticar um esporte de endurance, que você tem que estar com uma vida um pouquinho mais encaixada, uma disciplina? Ou você acha que qualquer um pode fazer de qualquer jeito? Cara, eu acho que todo mundo consegue fazer, mas Uhum, aí começa assim, tá proposto a fazer, aí você vai ter que mudar a sua vida para aquilo. Agora fazer de qualquer jeito eu já não gosto. Porque assim, como eu falei, pro cara desistir vai ser muito fácil, porque uhum, qualquer imprevisto que ele tiver no trabalho, na família, ele vai deixar de praticar. total. E, assim, e se você tem um entorno que te ajuda a praticar, fica muito mais fácil também. Pô, igual na minha casa. Minha esposa, eu não sei cozinhar nada. Ela faz a parte alimentar, ela fica mais tempo com meu filho do que eu, porque eu trabalho. Então, Uhum, assim, eu trabalho, ela também trabalha, mas aham, assim, eu saio de casa às 5h25 da manhã para dar aula. Aí eu chego em casa, no intervalo que eu tenho ali para poder treinar, ela tá com o moleque, ela leva na escola, ela busca, enquanto eu tô dando aula, eu vou sair para treinar. Então, assim, eu acho que todo mundo consegue, mas você vai ter que moldar a sua vida pensando naquilo que você quer. total. Se eu quero correr uma vez na semana, não vai fazer muita diferença. Só que essa uma vez na semana sempre vai te puxar para mais. Você começa a evoluir, você começa a ver que Uhum, você está perdendo peso, melhorando o condicionamento cardiorrespiratório, melhorando os níveis de força, melhorando o humor, melhorando o estresse. Então você começa a ver essas coisas mudando na sua vida, aí você vai começar a se adaptar para aquilo. Eu sou prova viva, cara. Eu fiquei um tempo assim eu voltei a me cuidar melhor na uhum, pandemia. Depois da pandemia eu voltei a correr, voltei a pedalar, voltei a fazer treino de força. Eu tinha parado com tudo. Então, assim, o corpo estava esquisito, sem uhum, força, uhum, sem tônus muscular, sem condicionamento nenhum, perigando ficar doente. uhum. Então, assim, eu comecei a me cuidar depois que a pandemia veio. E comecei a encaixar minha vida para isso. Então, assim, hoje, bebida alcoólica é quase impossível tomar. Nunca fui de beber muito, mas, assim, churrasco, uma festa, um aniversário. E, pô, você vê, eu tomei uma cerveja no carnaval, Caramba. desse ano todo. Só isso que eu bebi. Uhum, Então, assim, já cortei a parte de bebida porque é uma coisa que não combina com o que eu quero. Não combina com o meu trabalho, não combina com a minha família, não combina total. com a evolução que eu quero ter no esporte. Então, assim, você tem que se adaptar e se adequar à sua vida para a modalidade esportiva que você quer praticar. Qualquer um pode fazer? Consegue. Agora, como vai ser esse resultado? Aí depende da pessoa. Depende do que ela está disposta a pagar para poder Total. chegar no objetivo que ela quer. Cara, legal você falar isso, porque eu venho pensando muito nisso, sabe? Uma aluna lá do estúdio tem condromalácia no joelho. Só que ela não tem um cuidado com o joelho dela para performar. Aham. O que ela faz com o joelho dela hoje, há muito tempo, é musculação preventiva ali, fortalecimento para ela não sentir dor. E mesmo assim, de vez em quando, ela tem umas crises, usa saltos, Uhum. fica muito tempo com o joelho dobrado, não sei o quê. Mas convive. Aí ela queria começar a correr. Eu falei, como profissional, falei, olha só, você vai ter que mudar algumas coisas, porque é bem mais trabalhoso para você correr. Não é só você botar o tênis e correr. Você Aham. está vendo as meninas correndo aqui, o lado bonitinho da coisa, que é correr e postar o story. É. Só que as meninas estão alongando, as meninas estão dormindo cedo, as meninas não estão bebendo, as meninas estão fazendo fortalecimento específico, trabalho de core, trabalho de Aham. estabilidade. Enfim, estão fazendo os educativos, estão fazendo a zona 2 de treino, que é um inferno você É. conseguir convencer um aluno a correr num pace alto, né? Ou girar leve numa É. bike. O cara quer dar tiro, o cara quer forçar, não quer ficar bunda no cilinho ali Aham. 2 horas, né? E aí ela ainda teimou um pouquinho, foi, inflamou bem, o joelho dela fez sozinha, né? Inflamou bem, foi acompanhar uma das meninas na planilha. Aí desistiu. Eu falei, cara, tudo bem, tem coisa que não é pra você ou não é pra você agora. Pode ser que daqui a pouco, né, você consiga Ela encaixar a chega. sua vida em cima disso. Mas o que você faz agora não vai ser legal, vai ser uma tortura, Vai. né? Vai conviver com dor. E isso a pessoa acaba.
isso acaba assim, ou ela vai mudar a vida dela para melhor, ou ela vai desistir. Total. Não tem como ela ficar no meio termo aí. Algumas pessoas até ficam. Só que ah, o que isso vai trazer de benefício para você, mudando, melhorando, é igual você falou, é sono, Uhum. é o descanso, é saber treinar, com quem treinar, como treinar. Não é assim, vou correr e pronto, final. Hoje mesmo eu fiz uma história falando sobre condomalácia. Eu tenho uma aluna que também tem, Aham. só que ela agacha, ela salta, ela corre, ela pedala. Por quê? Foi feito todo o embasamento para fortalecimento muscular dela. Ela Uhum. gosta de treinar Uhum. e ela faz tudo. Se fosse antes, assim, não pode agachar porque vai doer o joelho. Porque eu não consigo fazer isso. Ela agacha no lateral, ela salta, ela faz desequilíbrio, estabilidade, ela faz tudo. Então, assim, Você por quê? vê. Porque ela quis pagar o preço, quis Aham. treinar, quis se cuidar para melhorar aquilo e conseguir fazer a Conseguiu. modalidade que ela quer fazer. Total. Isso é importante. Cara, legal. Só para pegar as datas aqui, Vamos lá? do formado pro primeiro negócio, você fez em 1 ano e pouco, 2 anos? Não, eu me formei, aí fiquei 1 ano e meio, 2 ali só como na sala de musculação, aí Aham. depois eu migrei pro Personal? personal, e do personal, desculpa, que tá me Nada, tô tranquilo. tocando aqui. Ele corta ali. Então eu migrei isso depois. Então, assim, o estúdio hoje tem 11 anos, então assim, eu acabei a faculdade no final de 2007, eu abri o estúdio em 2013. Então, assim, esses 4, 5 anos eu fiquei ali nessa questão da musculação, fica na Aham. sala e vai crescendo, vai E adquirindo evoluindo, conhecimento, né? vai aprendendo, para depois pensar em abrir. E era uma coisa também, tipo assim, nunca imaginei ter o meu negócio, cara. Um negócio que assim, vamos ver o que que dá, vamos tentar. Porque Aham. essa cara, assim, eu pelo menos ficava muito incomodado, tipo assim, pô, eu não queria ter que ter meu chefe, você tem que chegar a tal horário, sai a tal horário. Mesmo que hoje eu trabalhe como se tivesse um chefe, Aham. porque assim, eu tenho horário para seguir, eu tenho conta para Sim. pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho que estar a tal horário, eu tenho que sair a tal horário, eu tenho que Aham. atender tal cliente, mas eu faço do meu jeito, do meu horário, então assim, eu não trabalho mais fim de semana, eu tenho um horário no meio de tarde ali tranquilo para poder treinar, descansar, estudar, fazer alguma coisa na rua que eu preciso fazer. Assim, não dependo muito disso, mas é trabalhoso, Aham. demais. Mas o fato de não ter ninguém mandando em mim foi o principal para poder abrir meu negócio. Entendi. De Tem gente que nasce de pra ser ser líder, livre, né? É. foi isso. Total. Maneiro. E você agora tá dando um passo com essa Elevate Performance, Isso. né? Pra a elite do treinamento ali, ou também Aham. pra galera que tá Então, a gente começando? montou pensando em duas maneiras, né? Uhum. Primeiro foi a questão de fazer uma planilha para quem quer começar a treinar, esse foi o principal. Legal. E nisso veio a equipe com a ideia do André teve, tipo, vamos, que a gente não monta uma equipe até para poder divulgar o nosso trabalho, Total. com os resultados que vão acontecer. Então a gente começou esse ano com a equipe, agora Uhum. em janeiro, né? O papo começou no final do ano passado, a gente montou a equipe toda, que tem um profissional de educação física que sou eu, o Legal. Andrew montando a planilha de treino das pessoas, tanto Você treinamento de força, ele é, treinamento de ele, a parte planilhado? planilhado do que fazer, né, na bike, né, Aham. do dia a dia. Tem uma pessoa que trabalha, que é o Emerson do Omoplata, que ele trabalha com Aham. a parte de recovery do pessoal, alongamento, massagem, enfim, de tudo que E tá bem precisar, completo lá, inclusive, de né, cara? lesões lá, bem legal. Legal. E tem o Vinícius, que é nutricionista, e o Vinícius também já foi atleta de bike, então assim, tem uma galera que conhece bastante a modalidade Maneiro. para poder trabalhar com isso. Então a ideia é vender para quem procura uma equipe multidisciplinar para poder ter, porque é o ideal, né? Você Aham. tem uma pessoa que trata da alimentação, do treino de força, do treino da modalidade específica e alguém para te tratar ali se você se machucar, lesionar, enfim, até a Total. prevenção disso, né? Então, em cima disso, a gente montou essa galera, juntou a equipe e, junto com o Andrew e mais dois atletas, que é a Mirelle e o Jamaica, a gente montou a equipe para poder divulgar o nome. A gente tem um uniforme, a galera já está começando a competir esse ano, já tem resultados bem positivos. Eles estão bem Jamaica, fortes, né? Jamaica Caraca. ganhou agora Rio das Flores esse fim de semana. Aham. Teve uma competição, acho que 2 semanas atrás, que ele pegou pódio também. O Andrew participou com outra equipe até na volta de Goiás. Então, assim, a galera tá rodando, tá fazendo o trabalho e devagarzinho a gente vai migrando também para essa parte, até porque assim, a ideia não é fazer só para Resende, né? Seria para agregar para todo Legal. mundo que quiser, que viu a equipe, gostou do tipo de trabalho, vender o serviço para esse Legal. pessoal, para não começar assim, vou começar. Você tem um Entendi. direcionamento para Já começar da começar com o pé maneira direito, certa. né? É isso. E isso é pra ciclismo. Ou A geral. princípio, só para ciclismo. A gente Legal. começou com o ciclismo, né? Pode ser que a gente trabalhe também com corrida, Legal. ou uma outra modalidade futuramente, mas a princípio a gente começou só com o ciclismo. Muito legal. Então os próximos passos aí são voltados para Elevate Performance. E isso, quando a gente abre um negócio, assim, a gente montou estúdio, né? Aham. Então, é eu presa, né? Eu faço tudo, né?
Eu faço marketing, eu faço gestão, abro, fecho, limpo, arrumo, sou secretária, eu faço tudo. Faço Aham. manutenção, eu faço tudo. Então, o passo agora é sair um pouco dessa vertente de professor, porque, Legal. pô, cara, eu não vou passar a vida inteira dando aula. Acho que É, você também pensa como penso eu. muito nisso. Aham. Muita gente, tipo assim, eu vou ser professor de educação física até quando? Ter personal até quando? Não vou ter Uhum. saúde para isso, não vou ter É. nem paciência de Ah, ficar lá montando treino, parar, vão estimulando a pessoa e tal. Chega uma época que você vai amadurecendo, pelo aham. menos a minha visão é essa, tipo assim, Aham. a minha ideia é tocar a empresa, mas que tenham profissionais trabalhando para mim lá dentro e eu vou ficar só na parte da gestão. O meu norte agora é esse, é sair um pouco da parte de ficar ali dando aula, saindo de pouquinho em pouquinho, colocando profissionais. A gente já tentou Uhum. fazer isso, não deu certo. Uhum. Eu tive que voltar a dar aula. Até depois da pandemia a gente tentou dar esse passo, mas acabou não dando certo. Eu voltei a trabalhar na área. Uhum. Aí a ideia agora é essa, é sair de pouquinho em pouquinho da parte da sala de professor, Sim. ficar na gestão para fazer a empresa crescer, para ter mais cliente, fazer outros atendimentos, outras coisas voltadas para a nossa área. Isso lá no A2. Isso lá no estúdio. E aí investir também na parte do Elevate. Porque assim, a Elevate, a gente usa o estúdio Ah, tá. O como, CT da como Elevate. CT assim, Entendi. na questão do Entendi. treinamento de força, de Legal, cara. condicionamento deles, né? Então, assim, cada um treina, pode treinar em outro lugar, outra equipe, enfim, não tem problema. Mas nós temos os atletas da Elevate, que treinam com a gente lá e fazem esse tipo de serviço com os outros profissionais. Aham. E tentar também abrir que não seja também só presencial, que eu posso atender um cara online lá no Legal. Rio, por exemplo, montar o treino para ele, mandar para ele e não precisar do profissional físico ali com ele, Entendi. entendeu? Pô, show de bola, cara. Essa é a ideia. E pra galera que quer entrar, vamos nichar, a galera que quer entrar nesse mundo de endurance, cara, o que você recomenda? O cara tá na faculdade agora te olhando ali, tá assistindo. O que você dá de conselho pra ele, assim? Eu acho que assim, primeiro se identificar com uma modalidade que você goste, isso é o principal, porque vai pular muitas etapas daquele, eu não gosto disso, mas vou fazer porque ou da grana ou da hype, enfim. Acho que é importante você nichar, tentar nichar pelo menos, né? Assim, dá para você passar por outras modalidades, mas escolher uma que você tem mais afinidade, mais facilidade, porque eu acho que isso já pula muita etapa. Assim, eu sou do ciclismo desde criança, gosto de bike, então para mim é muito mais fácil chegar a gente ficar uma hora falando de bike aqui do que falar de corrida. Aham. Então assim, corrida é legal, tal, não sei o que, vejo tênis, minha esposa corre, a gente conversa muito sobre isso, mas não é o que eu gosto. E, além da prática, é procurar um lugar que trabalhe com isso, com profissionais que tenham esse tipo de trabalho como fonte principal para poder suprir o máximo possível daquilo, de pegar conhecimento e estudar muito sobre a modalidade que você quer trabalhar, né? Quero corrida? Estudo de corrida. Quero bike? Eu acho que fica mais fácil você direcionar primeiro para uma coisa e depois Aham. abrindo o leque O para outras, multiesporte, né? entendi. Porque assim, fica mais fácil você estudar só ciclismo, Aham. se dedicar àquilo, do que estudar ciclismo, corrida, Sim. natação. Eu acho que a vivência do estágio é legal para você conseguir direcionar o que você quer, mas Aham. para entrar de cabeça nisso é direcionar bastante e procurar profissionais que já entendam da área e conversar com eles, tentar estagiar com eles, tentar extrair o máximo possível de informação que você consegue, além do mundo da internet, né, que te Uhum. traz muito conhecimento, fazer curso, especialização, o que for possível, não só na sua cidade, mas em outros lugares também, para ter um network também das pessoas que Maneiro. possam te ajudar, né, para poder, Isso faz total diferença, não né? só com conhecimento, mas com dicas simples, isso aqui, o que eu faço? Tem um cliente assim, aí você Aham. liga para um cara que trabalha lá em São Paulo, pô, tive esse cara aqui e tal, igual agora, eu fui para São Paulo, conheci a galera de Minas, o pessoal Uhum. também lá do Norte, tinha a galera do Sul, então, assim, a gente fez grupo de estudos, né, então tinha cada um de um canto, cara, da cidade, e aí você consegue contato com rede social, um cara mesmo de São Paulo, eu postei um livro, pô, que livro você tá lendo? Como é que é? Legal? É bom? Não sei o quê. Um livro de treinamento esportivo, Aham. que é do Antônio Carlos Gomes. Assim, uma referência no Aham. treinamento. E ele me perguntou como é que era o livro. O livro é tal, é bom, pode comprar. E o cara tá seguindo. É isso aí. Pô, aí vocês veem, né? Mais uma vez, tem a procura, o interesse a mais do cara que é diferenciado, do cara que tem a carreira estruturada. Desde a faculdade dele lá, já tinha a prática, já começou a fazer curso, já começou a ter network, depois conheceu outras academias. Nessas academias tinham projetos diferentes. Sim. Foi para fora estudar, foi. Então, mova-se, cara. É se mover. Pega o exemplo do Dudu aí, que foi um cara que botou. Você imagina, hoje em dia, ó, eu vou dar um exemplo bobo. Quando eu abri meu estúdio, já tinha uns 4, eu acho. Uhum. Já existiam estúdios, então, pô, é validado. Uhum. Né? Quando ele foi fazer o dele, ele tinha uma academia, né, que ele trabalhava, que era parecido com o que ele queria fazer. Ele inventou, direcionou um novo tipo de atendimento e botou a cara a tapa.
né? E claro, com a competência dele, com o trabalho, com a inteligência, com o esforço, com o apoio da família, a mulher junto. Isso de tudo. É um conjunto de coisas, né, que vão acontecendo que vão te levar para o sucesso do negócio ou não, né? E Total. assim, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que meter a cara, tem que procurar. Como eu falei, hoje o acesso é muito fácil. Muito fácil. Você não tem acesso à pessoa, mas você tem acesso ao conhecimento. Total. Então, assim que você começa a fazer o negócio rodar, você já vai ganhando experiência sua ali. Aham. Seja você com o seu cliente. Depois você começa a procurar. Pô, fiz isso, deu certo, deu errado? O que eu posso validar disso aqui? Aham. Coisa boa você fica, coisa ruim é aprendizado para você não repetir. Então tudo é válido. Começa a trabalhar a inteligência emocional ali, né? Isso. E se fosse ruim, ninguém tinha negócio, né? Tem lado bom É também, isso aí. né? O pessoal fala muito, tem que trabalhar, não sei, beleza. Hoje eu não sei qual é o pique, provavelmente você tá ou você tava há pouco tempo atrás. Pique de 14 horas aí de trabalho por dia, não sei como é que tá lá. Sim, já teve 12 horas diárias ali para trabalhar. Então, aí você fala, meu Deus, beleza, mas por quanto tempo, né? Até onde isso vai levar? O que eu vou construir em cima disso? É isso aí. Pô, se fosse ruim, você acha que tem um monte de maluco fazendo isso? Não, Então, igual eu falei, tudo que eu tenho hoje, cara, é devido ao meu trabalho, cara. total. Educação física não vai dar dinheiro porque você vê professor aí de academia, de sala, todo não sei o que. Você tem que saber também gerir a sua vida em cima daquilo, né? Pô, você ganha X, vamos trabalhar em cima disso aqui. Inteligência Vai financeira. investir uma parte, Aham. outra você vai se divertir com aquilo, pagar suas contas e a vida que segue. E isso eu tenho certeza, até que o Dudu concorda comigo nisso, é a ponta do... o financeiro é importante, mas e quantas pessoas já desenvolveu? Quantas pessoas já salvou lá, devolveu longevidade dentro do estúdio dele e ainda faz isso? Quantos estagiários foram desenvolvidos por você? Foi, que tem muita estão gente hoje passou aí? lá. Né? Então, assim, quantas pessoas se beneficiaram por você ter escolhido esse caminho e se esforçado? Lá no estúdio muita gente já abriu o próprio negócio. Tem um aluno nosso, um professor nosso que foi para fora. Olha Então, que beleza. ele tem um estúdio na Irlanda e tá montando em Portugal agora. Olha que maneiro, Ele tá cara. morando para lá. Então, assim, a gente já teve muita gente que aprendeu com a gente aprendeu muito com as pessoas também, de Aham. tudo que aconteceu, de todas as coisas que aconteceram de profissional, de professor, de estagiário, de clientes que passam lá. E isso vai ajudando a construir a nossa base de conhecimento, de atendimento, de profissionalismo, para poder chegar onde a gente está hoje. E daqui para frente agora é só evolução, né? Cara, que legal. Dudu, parabéns pela sua história de vida, pela sua carreira, cara. Obrigado, Pela pessoa prazer, maravilhosa que você é, por todos os altos e baixos que você com certeza viveu para chegar até lógico, aqui, isso- firmou, né? Isso todo mundo vai ter, cara. Não se engane que vai ser só coisa boa, vai acontecer coisa boa, coisa ruim, mas é você aprender a lidar com a situação e a prática vai te mostrar o norte que você tem que seguir, a prática vai te mostrar o certo e o errado e você vai aprender muito na porrada. Legal, O ser humano aprende muito assim. Tem que ser, é o que dá o choque pra gente É. melhorar, né? É a pressão que faz a gente melhorar. Mas vale a pena, tá? Com Vale a pena. certeza. Cada esforço que a gente fez, cada passo certo e errado que a gente deu, como até o Thiago já falou, assim, cara, muita gente fala bem, muita gente fala mal, mas o importante é que a sua consciência está tranquila daquilo que você está fazendo, né? Aham. Se propondo a fazer. Eu tenho a consciência muito tranquila do que eu faço hoje, super de boa, cara. O Dudu, vem conversar comigo. É a melhor forma, né? Vem de tentar conhecer. entender se o que estão falando é verdade ou mentira. Total, Vem treinar comigo, vem conversar, bate lá no estúdio, vamos trocar uma ideia. total. E ali tá aberto para todo mundo para conhecer, tanto isso, do estagiário, maneiro. do cliente, do professor, Maneiro. Se você enfim. quiser, inclusive, trabalhar com performance de enduro, essas coisas também, ele é o Aparece lá no referente aí na estúdio. área disso aí. Então aí. Tá com uma equipe maravilhosa, né? E, cara, foi o que eu falei, a gente tava brincando no começo aqui, falando que eu sempre conheci o Dudu pelos outros, né? Nunca Aham. tinha conhecido. E tudo que eu imaginava, ele superou em questão, porque o cara que tem resultado, é o que ele falou, o que ele faz o trabalho dele, as coisas aparecem pra gente. A gente consegue analisar de fora, caraca, esse cara aqui com certeza tem algum diferencial, esse cara tem... E o que a gente falou até por mensagem que antes de se conhecer pessoalmente, né? Aham. Tem espaço para todo mundo. O que você Total, faz eu não cara. faço, o que eu faço você não faz. Então, assim, cada um vai se identificar Total. com um profissional. Eu sei que, por exemplo, eu tenho aluno que já foi seu, que está Aham. comigo, e o contrário. Então, Aham. assim, cara, isso é super válido. Assim, o cara ficou um tempo com você, treinou contigo, depois não vai fazer mais parte da vida dele, vou procurar outro lugar. O próprio essa Endurance rotatividade- fala isso, né? É. Que no treinamento de Endurance se recomenda a troca de treinador depois de um certo tempo. Ué. Depois de um certo período de estímulo. Então, assim, por que a gente não pode viver isso também na musculação, Isso nos é negócios, né? O cara, às vezes, já tá... Entre o aluno parar e desanimar de treinar, porque ele tá na monotonidade, às vezes, ali de por exemplo, tá lá no estúdio comigo. Treinou 2 anos comigo. Começou a ficar um pouco... Vira cômodo, rotina, né? Poxa, cara, eu entendi o método, entendi Você não sei vira o muito quê. mais amigo do cara do que Pois professor, por que né? ele não vai lá com o Dudu, então, e faz pra ele É. continuar na prática segura, saudável e tal? Então, assim, acho que a nossa cabeça tem que ser mais É, aberta pra essas isso coisas aí. mesmo, né?
Vou até falar com você depois de um planejamento, assim, a longo prazo, quem sabe, né? Ah, Tipo assim, o aluno tá muito tempo comigo. Dudu, deixa ele passar a temporada com você não, aí. vambora, a gente faz o network aí, não tem problema Maneiro. nenhum. Show de bola, cara. Um prazerzão mais uma Prazer, vez. obrigado, Tatiago. Obrigado pela oportunidade Gente, aí. mais um quadro aí, excepcional aí pra vocês tirarem suas analogias, pra vocês estudarem. Se quiser entrar em contato com o Dudu, sua rede social. O meu pessoal, Dudu M. Dias, ou Estúdio A2 Resende. Show de bola. Se quiser conhecer o estúdio dele também, é um estúdio que forma um monte de gente aí, ó, empreendedor. É isso aí, a gente bem tá procurando estagiário também. Aí, ó. Mande currículo lá pra gente vai aumentar nossa equipe lá. É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Claro, existem outros quadros aqui no Pode Mais também, não só o Carreira Fit, que você pode aproveitar. Valeu?